Olá! Vamos para mais um vídeo de métodos de estudo e dessa vez eu vou falar da técnica Color Code, tá? Então, é a técnica código em cores. E essa técnica, ela é usada para fazer resumos, para notas de aula e até mesmo para quando você vai estudar pelas notas de aula ou quando você vai estudar um texto, né? Então, é uma técnica bem simples e é fácil de ser aplicada. E aí, nessa técnica, cada cor vai assumir um código, né? Vai assumir um código para um tipo de informação. A escala de cores que é usada pode ir da mais simples, por exemplo, usando apenas duas cores, ou até a mais complexa, usando 5, 6, 7, 10 cores. E quem escolhe essa quantidade de cores é o usuário e o assunto, né? Mediante o assunto que vai ser estudado. Então, para um tipo de resumo, você tem muito mais informações e aí você precisa destacar essas informações. Para outro, você não precisa, porque é algo mais corrido e aí você não precisa destacar tantas informações. Então, assim, tudo depende do material que vai ser estudado. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode usar para fazer esse código de cores. Então, o que é mais usado são as canetas coloridas. Aqui tenho algumas, não vou conseguir segurar todas. Mas enfim, eu tenho algumas canetas coloridas. E aí, cada uma eu coloquei uma informação. Então, do jeito que eu faço assim. Cada uma tem uma informação, eu vou mostrar. Caderno de notas de aula. E aí, o conteúdo principal eu coloco em rosa. Então, a cor, o título principal é de rosa. Subtítulo eu coloco de roxo. Então, aí para fazer os desenhos eu gosto de colocar cores para destacar. Todo o corpo do texto, né, eu faço com caneta azul escuro. Aí aqui eu tenho, então aqui a definição eu coloco em preto, a resolução de um exemplo ou um exercício eu coloco em verde escuro. Aí aqui mais uma vez o subtítulo. Aqui eu tenho observação, eu sempre coloco em laranja. Teorema, eu costumo colocar teoremas e proposições em vermelho. E adendos e revisões eu coloco em azul claro. E assim, você tanto pode ter um código fixo, como eu tinha aqui, como você pode ter um código para cada dia que você vai estudar. Então, hoje eu vou estudar e eu tô só com caneta rosa, roxa e preta. Então, eu vou usar dessa forma. Então, você cria e o que eu acho interessante sempre é, no começo, se você não tem esse color code que eu uso de caneta, eu já uso há muito tempo, então eu já tenho na minha cabeça certinho. Se você não tem esse color code certinho, é interessante no início você colocar qual é a legenda, porque esse color code ele vai funcionar como uma legenda, e aí quando você quiser acessar essas informações, você já tem a informação primeiro pela cor, então é algo bem visual, e depois quando você lê, você obtém essa informação. Outro color code muito usado também são os marca-textos. Aqui eu tenho alguns para mostrar a vocês. E eu não uso todos iguais como eu faço com as canetas. Eu uso diferente. Você usa do jeito que você preferir. Mas o marca-texto ele pode ser usado de duas formas. Eu acho até ele mais versátil do que as canetas. Por quê? Você pode tomar notas de aula durante a aula, né? Você toma aquelas notas e aí você pode usar uma cor só, né? Você usa o azul e escreve tudo. Quando você vai estudar, aí você usa desculpa, os marca-textos. E aí você vai marcando de acordo com a legenda, né, o color code que você resolveu colocar, né? Então, eu acho esse aqui também bem interessante. E eu faço muito isso aqui também, eu uso muito mais o marca-texto para texto mesmo, né? Vou mostrar aqui. Aqui eu tenho o marca-texto, eu tenho dois tipos de marca-texto. São dois rosas diferentes, esse aqui é um pouco mais claro e esse aqui ele é mais forte. Então, esse aqui é um marca-texto, esse aqui é outro, todos os dois são rosas, mas pra mim tem significados diferentes. Esse aqui é roxo e eu acho que não vai dar pra vocês verem, mas eu também marco sublinhado, né? Então aqui eu tenho verde, aqui eu tenho azul e aqui eu tenho verde. Aqui também é verde. Então, cada um tem um significado. E aí eu vou conseguir, quando eu for
olhar esse texto, já sei. Por exemplo, se eu coloco a informação que é assim, eu não posso esquecer de jeito nenhum roxo. Uma informação que é uma coisa que é difícil de ter em outros textos, eu coloco de outra cor. Então, assim, a legenda quem faz é você. Esses outros color code que eu mostrei, né, o de canetinha e o de marca-texto, são mais famosinhos agora. Mas antes, o hit era os hidrocor. Hidrocores. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, tem de cabeça pra baixo. Mas enfim, antes a gente usava hidrocor, né, no ensino fundamental, né, no ensino médio a gente começa a usar essas coisas aqui, mas no ensino fundamental a gente usa hidrocor. Hidrocor e lápis de cor. Tanto lápis de cor quanto lápis de cera também. Então você escreve o que você quer de azul, né, que é o mais comum, e aí você vem com o lápis de cor e você pinta assim por cima, para deixar destacado. Então, a ideia é justamente essa, usar cores para uma legenda de informação, de forma que fique destacado a informação antes de você ler a informação. Então, por exemplo, toda vez que eu marcar algo de amarelo, é porque é algo importantíssimo. Então, eu coloco de amarelo. Datas, que eu preciso me lembrar, eu posso colocar de azul. Então, assim, a ideia é fazer com que o seu cérebro, quando olhe o papel, ele já saiba, por causa da cor, qual é a informação que ele vai absorver ali. E aí é mais fácil de guardar e memorizar. Eu faço isso há muito tempo, e quando eu ia para a prova, era muito mais fácil para mim, porque só de eu lembrar, tinha uma informação que eu precisava saber. Então eu já sabia, eu já pensava, eita, se é tal cor, e aí eu já lembrava onde é que estava no meu caderno, e aí ficava muito mais fácil. E aí era muito mais fácil de acessar na minha memória o que era pedido, né? O conteúdo que eu precisava colocar em prática. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e bons estudos. Tchau!